O vídeo de hoje é meio diferente, porque aqui eu vou contar a história da Telltale e como ela foi de a melhor e única desenvolvedora de jogos de escolha pra simplesmente falir do literal nada. Enfim, caso você não conheça uma das poucas empresas que faziam jogos de história ou jogos de escolha, point and click, enfim, você deve conhecer com certeza. Muito provavelmente também você já deve ter ouvido alguns jogos que ela fez, como Minecraft Story Mode, Batman, Wolf Among Us, The Walking Dead, até Wallace e Gromit. Enfim, entre outros aí, a biblioteca é bem grande. A Telltale sempre foi focada em fazer esse tipo de jogo e justamente por isso ela conseguiu até que muita visibilidade nesse meio. Ela também foi a culpada de ressurgir esse gênero de jogo point and click de história, que fazia muito tempo que não eram desenvolvidos ou tinham tanto spotlight assim. E ela acabou mostrando para todos que esse estilo de jogo tem sim seu lugar. Isso chamou a atenção de empresas maiores que queriam ter jogos assim em suas IPs ou propriedades intelectuais. Isso tudo começou com o jogo de The Walking Dead, que fez um sucesso estrondoso, chegando até a ganhar um GOT, o que deu uma visibilidade enorme para Telltale, e isso fez com que as empresas, quisessem ter jogos assim com as suas IPs. Isso também estava fazendo um sucesso enorme, na verdade. Tanto é que a Telltale chegou a fechar parceria com um monte de jogo diferente, e até com a Netflix, na verdade. E ganhando tanto dinheiro e tantos jogos assim, você deve ter com certeza se perguntado por que ela simplesmente faliu do nada. E tem muitos motivos para isso ter acontecido propriamente. E é algo que a gente tem que entender antes de tudo, é que a Telltale não é uma desenvolvedora de jogos. Tipo, obviamente eles são, mas não são e não funcionam como qualquer outra, como por exemplo a Sega ou a Nintendo, por um exemplo. E até dá pra pegar umas indies, porque eles não fazem os próprios jogos, mas sim fazem jogos de outras companhias e de outras propriedades intelectuais. Ou seja, tudo que ela faz não é delas, e sim de outras empresas, é bem sim. E é claro que isso dá uma visibilidade do caralho, mas isso também tem diversos outros problemas que logo mais vocês vão entender no que acarretaram. Mas, enfim, muitas coisas fizeram a Telltale falir, e entre isso esse problema das IPs. Tipo, muitas coisas mesmo. E o que nos foi dito é que eles tiveram problemas com a administração e com questões monetárias. E, parafraseando aqui o mago David Jones, se você trabalha com marcas gigantes como The Walking Dead, Game of Thrones, Minecraft e simplesmente não vende, o problema das vendas não é do produto, e sim completamente seu. Imagina não vender Minecraft. E muitos dos problemas da Telltale vem disso. Por mais que eles estivessem fazendo muitos jogos que a princípio vendiam bastante, o dinheiro que eles recebiam não era refletido na qualidade dos jogos ou algo do tipo. Muito pelo contrário. Sério, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, em 2013 eles lançaram seu primeiro jogo, Wolf Among Us. Eles usaram a Telltale Engine. Não é a Telltale Engine, mas a engine da Telltale, que, se eu não me engano, se chama Telltale Tools. E eles usaram essa exata mesma engine até eles falirem. Isso foi tipo em 2018, no final dele. Quase 6 anos nisso. E obviamente essa engine não se atualizava de uma forma recorrente e os jogos iam caindo na qualidade. E outra reclamação que tinha sobre os jogos é que eles sempre demoraram muito pra sair. Pra quem não sabe, eles eram publicados não completamente, mas sim em partes ou capítulos, que geralmente demoravam meses para ser publicados. Nesse ponto, eu acho que todo mundo concorda e sabe que essa é uma estratégia muito ruim para publicar qualquer mídia. Enfim, e obviamente isso ia desanimar qualquer pessoa de jogar os jogos deles, porque todo mundo já sabia que todo capítulo iria terminar em uma nota alta ou em algum acontecimento importante que ia só ser continuado meses depois, e a mesma coisa iria acontecer com o próximo capítulo e o próximo e todos os outros capítulos consequentes a ele. E ver isso junto a uma engine que não mudava tanto te dava zero perspectiva de uma melhora nos jogos. Obviamente isso fez que ao longo prazo eles vendessem cada vez menos e menos, e isso com certeza foi um dos motivos e provavelmente o maior que a Telltale faliu. Isso fez com que muitos funcionários fossem demitidos e o estúdio fechado por completo. E tudo isso levanta uma discussão muito interessante sobre a forma que jogos point and click são feitos, porque apesar dos pesares, esses jogos têm um bastante potencial que quase nunca foi explorado, na verdade. E tudo isso é um dilema gigantesco que esses jogos têm que enfrentar. Isso tudo é importante
importante também pra gente entender algumas coisas que afetaram na venda dos jogos da Telltale, que bem, era a principal nesse ramo. E todo o problema disso é que as suas escolhas no final de cada jogo não iriam importar tanto dentro dele. Isso não é só um problema da Telltale, mas sim de todos os jogos de escolha no geral. E tudo isso acontece porque esses jogos não são feitos pra você fazer escolha e mudar a história propriamente, mas sim pra te dar a sensação que você tá mudando a história propriamente. Te dá essa sensação de que isso acontece e que você tá no controle disso. E provavelmente o exemplo mais claro e que é sempre levantado nessa discussão é quando sua, entre aspas, escolha afeta no destino de dois personagens. Isso é um clássico nesse tipo de jogo. Geralmente você vai ter uma escolha e pode ser simplesmente salvar um personagem e matar outro. Só que se você vê no desenrolar da história ou no desenrolar do capítulo, independente do que você escolher, os dois personagens ou o outro personagem vai morrer. Então, no fim, a sua escolha não vai ter valido de nada praticamente. Talvez você tenha um diálogo a mais com o personagem vivo, algo do tipo, mas não seria nada relevante o que mudasse completamente o desenrolar da história. Isso não tem problemas, na verdade, se é feito de uma forma certa. Até porque, se fosse feito um jogo onde todas as escolhas importam e se desenrolam em finais e histórias completamente diferentes, é claro que isso ia demorar muito e demandaria mais dinheiro do que eu consigo pensar. Imagina só o tanto de variáveis que isso pode ter. Imagina só, o Aizen mesmo já deu um exemplo disso no vídeo dele. Um personagem hipoteticamente vivo conversando com outro personagem hipoteticamente vivo sobre um assunto que hipoteticamente aconteceu. Sabe, não tem como fazer isso. E como eu disse antes, fazer isso de uma forma que não dê tanto controle pro player não tem problema propriamente. Só que com uma condição: quem estiver jogando sinta que ele tá em controle da situação. E todo o problema da Telltale começou aí, porque fazendo muitos jogos com uma equipe relativamente pequena, os jogos eram de escolha, só que essa escolha importava cada vez menos e menos, e foi meio que se perdendo e virando algo cada vez mais cinza e sem importância. E tudo isso resultou nos jogos vendendo cada vez menos, e por pura ganância, a Telltale acabou falindo. Obviamente isso foi por incompetência do administrador deles, mas enfim. E chegou uma hora que eles simplesmente anunciaram, literalmente do nada, que eles iriam fechar as portas e parar com todos os projetos em andamento deles. E eram projetos que as pessoas realmente queriam ver, como o Wolf Among Us 2 e o final de The Walking Dead. E quando eu falei que a Telltale tinha problemas lidando com IPs, é aí que isso começa a dar uma pegada, porque ela, por ser só uma desenvolvedora de jogos sem seus próprios jogos, simplesmente ela não valeria a pena sequer ser comprada, por causa que ela não era diferente de, sei lá, fazer uma desenvolvedora de jogos novas ou algo do tipo. Porque, de novo, ela não fazia os seus próprios jogos, mas sim de outras pessoas. Então, por exemplo, se você quiser comprar a Telltale, você vai comprar o estúdio e, sei lá, o direito de publicar, por exemplo, o Wolf Among Us. Se você quiser publicar uma coletânea ou qualquer outra coisa assim de, sei lá, The Walking Dead ou GOT, enfim. Bem, você vai ter que se resolver com, por exemplo, a Warner. Se você quiser publicar Minecraft, você vai ter que se resolver com a Mojang e por aí vai. Não é nada da Telltale especificadamente. Claro que tem toda a questão de o título da Telltale, por mais que ela tenha errado bastante, ainda é a Telltale, ainda ganha um GOT, ainda é bastante renomada. Claro, tem a sua fanbase, né? E se eu não me engano, de novo, o único jogo que ela realmente fez foi The Wolf Among Us. E também tem as questões do título e etc. Mas no geral, não compensaria comprar a empresa em questão. Até que no fim de 2019, a LGC Entertainment comprou a Telltale e sob novas direções, o estúdio voltou. E voltou com tudo, porque eles já anunciaram não só um jogo muito esperado, mas 2 jogos. Anunciando a sequência de Wolf Among Us, mas também um novo jogo original, que é o The Expanse. Que parece ser bem interessante, na verdade. E eles também anunciaram que mais pra frente iriam terminar os projetos que, bem, ficaram em abertos. E é bem da hora ver que a Telltale foi comprada de novo e que agora, ao menos, parece que vai ser bem diferente, que eles realmente vão expandir no que um jogo de escolha pode ser. E, pô, Deus me perdoe pelas minhas palavras, mas eu até que tô bem hypado. Muito provavelmente, esses jogos, se eles irem bem, talvez pela segunda vez os jogos de escolha voltem das cinzas, e eu de verdade espero só o melhor pra esse tipo de jogo, porque de verdade tem muita lenha pra queimar. Enfim, o vídeo é esse, tchau.